Queridos, nós sabemos que, como podemos perceber, estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Mas uma coisa nós não podemos esquecer. A Bíblia fala que não estamos sozinhos, nós temos um Deus que é maior do que toda essa crise. E a meditação que eu quero compartilhar com vocês agora, nesse momento, vamos refletir um pouquinho sobre a vida de Jesus. A meditação tem como título Nosso Viver com Deus. O modelo de como devemos viver com Deus está em Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando ele veio a essa terra, ele assumiu a natureza humana. Jesus, ele tem duas naturezas, a divina e a humana. E nós iremos meditar aqui, de acordo com algumas passagens da Bíblia, como foi viver de Jesus nessa terra, como um exemplo para nós vivermos também. Será que Jesus também não passou momentos de crise? Com certeza. Pandemias, talvez, na sua época, sim. Mas nada disto se tornou empecilho para ele viver ao lado de Deus. Então, nessa noite, nós queremos meditar um pouquinho sobre o Jesus humano. O Jesus humano. Isso que tu é, nosso viver com Deus. A Bíblia, ela nos fala aqui de uma passagem que me chama muito a atenção. O evangelista João, lá na sua primeira carta, 1 João, capítulo 2, verso 6, olha o que João fala para nós. Como que nós temos que proceder nessa terra? Como que nós temos que proceder na nossa jornada cristã? Quem é o nosso exemplo? Olha o que diz o texto aqui. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar como ele andou. Se você se diz que permanece nele, você tem que andar assim como Jesus andou. Irmãos, naturalmente, o viver, ele conduz para o andar. Esse termo aqui, andar, na Bíblia, ele se aplica à nossa conduta. João está falando aqui da conduta de Jesus, o Jesus humano. Aplica também ao curso da nossa vida. João, aqui, em poucas palavras, estava descrevendo como foi a vida de Jesus. Aqui, João está relatando o lado prático da vida cristã. Como era a vida cristã de Cristo? Como Jesus, ele vivia nessa terra? É claro que essa referência ao andar de nosso Senhor Jesus Cristo invoca o seu caráter e a sua vida. João está dizendo aqui sobre o caráter de Jesus. Como que era o caráter de Jesus? Ele andava com Deus. A Bíblia fala que assim como Jesus andava com Deus, nós temos que andar também com o nosso Deus. Você sabia que o caráter de Jesus, ele sobressai na Bíblia como o mais divino monumento dela e dos evangelhos? Então, o caráter de Jesus, queridos, é como se fosse um fio de ouro, de Gênesis, Apocalipse. Por isso que Jesus, além de ser o autor da Bíblia, ele é o principal personagem da Bíblia. E João aqui, em poucas palavras, está descrevendo o caráter de Jesus, a maneira como Jesus andava com Deus. Se você for até a filosofia, você vai perceber a boa filosofia, é claro, você vai encontrar algumas declarações que a filosofia fala sobre Jesus. Uma delas, o Cristo dos Evangelhos é a mais bela encarnação de Deus. Sua beleza é eterna, seu reinado nunca terminará. Então, a boa filosofia, aquela filosofia que é compatível à palavra de Deus, ela vai dar essa declaração que Cristo é a mais bela encarnação de Deus. Fala que a sua beleza é eterna, o seu reinado nunca terminará. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus andava com Deus. Nós temos que andar com Deus também. Se você for até a poesia, a boa poesia, é claro, você vai encontrar a seguinte declaração, ou uma das boas declarações que a poesia fala sobre Jesus. Emana dos evangelhos uma luz sublime, através da pessoa de Cristo, que somente o divino poderia manifestar. E é verdade.
Somente, queridos, o divino poderia manifestar ali o caráter de Cristo. Se você começar a estudar um pouquinho sobre grandes conquistadores, por exemplo, Napoleão, que foi um grande conquistador, certa ocasião, Napoleão afirmou: sou homem e compreendo os homens. Mas Jesus Cristo não era apenas homem, era mais do que isto. Nossos impérios são construídos com base na força, na violência, o dele no amor. E o dele continuará a existir depois que os nossos desaparecerem. Aí que está, queridos. Tudo passa, menos Cristo. Os impérios passam, você pode ver isso lá em Daniel capítulo 2, certo? Os impérios são passageiros. E o próprio Napoleão aqui, ele confirmou: o meu império é passageiro, mas o dele nunca desaparecerá. Você sabia que o caráter e a vida de Cristo apresentam uma perfeição de detalhes que nenhuma outra biografia da Bíblia possui? Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia vai descrever a trajetória de Cristo desde o berço até a ressurreição e até a sua ascensão ao céu. E a Bíblia ainda nos fala o que Jesus está fazendo lá no céu. Você percebe que Jesus, queridos, ele representa a humanidade em todas as situações e circunstâncias. Jesus vai ser um bom exemplo de vitória para as nossas tentações. Jesus vai ser um bom exemplo, irmãos, para as nossas provações e lutas. Por isso que Jesus, ele se torna um exemplo para uma criança, para um jovem, para um adulto, para uma pessoa humilde, para um pobre, para um rico, enfim. Jesus é, ao mesmo tempo, o humilde nazareno e o Senhor dos senhores. Este é o Cristo da Bíblia. Jesus é o personagem principal. Quando João ele apresenta aqui, nós temos que andar como ele andou. João está descrevendo quem era Jesus, irmãos. O que Jesus representava, que exemplo ele nos deixou. Eu quero dizer também que Cristo sentiu latejar de todas as afeições humanas, sentiu a dor de todas as tristezas. Deus nos apresenta a vida de Cristo como nosso exemplo, nos ordena que o imitemos e nos conformemos à sua imagem. Então, quando você estuda a vida de Cristo, você vai perceber que Jesus é um exemplo deixado por Deus de vitória e conquista. Jesus, irmãos, é uma vida que temos que viver. Jesus se adapta a todos os aspectos da nossa existência presente. Você pode levar Jesus onde o tentador está te tentando, você vai encontrar força e um exemplo de vitória. Você pode levar Jesus diante das suas necessidades e todas elas serão supridas, como diz o apóstolo Paulo. Você pode levar Jesus, irmãos, diante dos seus fardos e preocupações e ele vai te aliviar, como diz a palavra de Deus. Esse é o Cristo da Bíblia, queridos. Esse é o Cristo que nós temos que receber como irmão e seguir como modelo mestre. Amém? Esse é o Jesus da Bíblia. Diante dessa pandemia, dessa crise que nós estamos vivendo, o exemplo mais perfeito, o exemplo mais importante para a nossa vida é Cristo Jesus. Mas tem uma pergunta que não quer se calar. Quando você volta ao texto de João, texto esse que nós lemos lá no início, 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. A pergunta é, como Jesus andou com Deus? O Jesus humano. Como que Jesus andou com Deus? Lendo a palavra de Deus, eu encontrei aqui 5 pontos importantes. Como Jesus andou com Deus. A primeira coisa, o primeiro ponto importante da vida de Cristo, irmãos, a maneira como ele andava com Deus. Jesus, ele tinha uma motivação.
Você sabe, o que está por trás do caráter de qualquer pessoa é a sua motivação suprema, é o fim que ele está buscando e o objetivo para qual está vivendo. Atrás de uma pessoa, irmãos, atrás de qualquer ser humano, tem uma motivação. E com Jesus não era diferente. O grande objetivo pela qual estamos vivendo é determinar tudo mais em nossa vida. Quando você conhece a sua motivação, principalmente a sua motivação espiritual, isso vai te dar força para você andar com Deus. Nós iremos entender aqui qual era a motivação de Jesus, para que ele andasse com Deus. E aqui tem um ponto interessante. A motivação suprema da vida de Cristo era a sua devoção por fazer a vontade de Deus e glorificá-lo. Esta era a maior motivação de Jesus, fazer o quê? A vontade de Deus, e glorificar Deus na sua vida. Eu vou provar isso na Bíblia. Abra a Bíblia, em João 4, verso 34. Você vai encontrar aqui esse primeiro ponto, a motivação de Jesus. O que está por detrás de uma pessoa, irmãos, é a sua motivação. Eu tenho certeza que você tem uma motivação suprema de estar aqui assistindo esse culto. Talvez a sua motivação, além de ouvir a palavra de Deus, é glorificar a Deus, é buscar um conhecimento da palavra. Isso é uma motivação. E você percebe aqui que João, ele descreve a maneira como Jesus andava com Deus. E por que ele conseguia andar com Deus? Porque ele tinha uma motivação. João 4, 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só, ele não fazia a vontade de Deus apenas quando era conveniente a ele. Ele fazia a vontade de Deus, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Que a Bíblia declara que lá no Getsemane, ele fez um pedido: faça de mim esse cálice, Pai, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha só. E Jesus sabia qual que era a vontade de Deus naquele momento, era que ele morresse para nos salvar. Tanto é que João, capítulo 6, verso 38, fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se realmente você tem o desejo de andar com Deus, assim como Jesus andou, é necessário você ter também a mesma motivação. Fazer a vontade do Senhor, mesmo que a conveniência não seja favorável, mesmo que isso venha custar o seu emprego, venha custar talvez a perda de amizades, e venha custar a sua própria liberdade ou vida. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, ele desceu do céu para fazer a vontade de Deus. E essa era a sua maior motivação, fazer a vontade do Senhor. E eu quero lhe fazer uma pergunta para você responder no seu coração. Será esse o supremo objetivo da sua vida? Será esse o supremo objetivo, irmãos, da nossa vida? Será que estamos prosseguindo sempre que falem bem ou mal de nós, procurando agradar apenas ao nosso mestre e buscando apenas a aprovação dele no final da nossa vida? Nós estamos vivendo num momento muito difícil, queridos. É agora que nós iremos provar para o mundo que a vontade de Deus ela é suprema. Quando tudo está bem, quando temos saúde, temos emprego, quando nós não vivemos uma situação caótica como estamos vivendo, certo? É fácil você fazer a vontade de Deus, mas está você disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso lhe custe a sua liberdade, lhe custe talvez o seu emprego? Queridos, esse era o supremo objetivo de Jesus, fazer a vontade de Deus. Isso que ele desceu do céu. E se realmente você quer que esse texto da Bíblia se cumpra na sua vida, nós temos que andar com ele, assim como ele andou com o Pai. É necessário você estar disposto a fazer a vontade de Deus.
E nem sempre, irmãos, fazer a vontade de Deus é fácil, mas esse é o caminho e temos que andar com ele. Você pode até perder amigos, você pode até perder a sua liberdade, mas com certeza você vai ganhar ao céu. Você vai ganhar a simpatia do nosso próprio Deus. Agora, queridos, Jesus ele não tinha apenas uma motivação para fazer a vontade de Deus. Foi por isso que ele desceu do céu. Mas Jesus ele tinha um princípio. Aí está o segundo ponto. E esse princípio ele predominava toda a vida e o ministério de Jesus. Se você não sabe esse princípio, você vai ficar sabendo agora. Todos nós temos, num certo sentido, um princípio que rege a nossa vida. Para uns, infelizmente, o princípio é o egoísmo, a avareza, a ambição ou prazer. Para outros, é a dedicação na busca de conquista, de um melhor emprego. Para outros, certo, um princípio é conquistar grandes descobertas, mas, queridos, para Jesus, o princípio que governava sua vida era o amor incondicional. Marque isto na sua Bíblia, marque isso na sua memória. Este era o princípio que dominava Jesus, o amor incondicional. E quando eu falo amor, não quero falar apenas de um sentimento, quero falar de uma decisão. Jesus, ele tomou a decisão de deixar esse princípio predominar a sua vida. Se você abrir a Bíblia lá em Levítico 19, verso 18, você vai encontrar a seguinte declaração de Moisés: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Agora, quando você vai em João, ele descreveu também o ministério de Jesus. Você vai perceber que Jesus ele colocou uma roupagem um pouco mais acentuada a esse princípio. Você vai lá em João 15, verso 12. Olha o que João fala. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A pergunta é, como que Jesus amou? Se a Bíblia fala que nós temos que andar como ele andou, e se a Bíblia fala que ele tinha um princípio que predominava a sua vida, nós também temos que amar como ele amou, o amor incondicional. Queridos, a Bíblia fala que Jesus amava o Pai, ele amava aos pecadores, ele amava aos inimigos. Aqui eu vou pegar um ponto que é difícil para todos nós. É muito fácil você amar uma pessoa que te ama, uma pessoa que te abraça, uma pessoa que te incentiva, uma pessoa que te compreende. Mas será que você está disposto a amar os seus inimigos? Jesus, irmãos, ele tinha um amor princípio, um amor incondicional. Ele amava até mesmo os seus inimigos. E a Bíblia fala que nós temos que amar como ele amou. Nós temos que ter esse princípio como ele teve. Esse amor, queridos, permeou toda a vida de Jesus, o amor princípio, o amor incondicional. Deve permear também todas as dimensões da vida de seus seguidores. Esse amor vai simplificar os problemas, vai trazer soluções para muitas dificuldades, vai suavizar os nossos deveres, transformando-os em prazer. Se nós aplicarmos esse amor princípio na nossa vida, nós estaremos solucionando muitos problemas, irmãos. Nós estaremos suavizando os nossos deveres, transformando-os em prazer. É muito fácil você amar quem te ama, é muito fácil você amar quem te incentiva, mas você está disposto a amar os seus inimigos? Aquele que fala que é o seu inimigo? Sabe qual é o belo ideal do Espírito Santo? Sabe o que o Espírito Santo, irmãos, espera de nós? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que diz a Bíblia sobre o amor. O amor é paciente. Esse é o ideal. Jesus, ele teve muita paciência. Ele tem até hoje. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana.
não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê. Este é o belo ideal do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer personalizar esse ideal em nossa vida, irmãos. Aí você se depara com a declaração aqui de João, que nós temos que andar como ele andou. Aí você percebe que ele andou tendo um princípio, e a Bíblia fala que nós temos que amar como Jesus amou. Então nós temos que fazer a seguinte oração: Senhor, coloque o seu espírito em meu coração, para que realmente eu possa personalizar esse belo ideal, para amar as pessoas, para eu ter um amor paciente, um amor benigno, um amor que não arde em ciúmes, um amor que não se ufana, um amor que não se alegra com a injustiça, um amor que tudo sofre e tudo crê. Queridos, é dessa maneira que Jesus andou nessa terra. E se nós queremos ir para o céu, assim como Jesus foi para o céu, nós temos que andar como ele andou e nós temos que amar como ele amou. Mas, queridos, o Senhor Jesus, ele não tinha apenas uma motivação e um princípio. O Senhor Jesus tinha uma regra. E essa regra era o padrão de toda a sua vida. Logo você vai entender que regra é esta. Toda pessoa tem um determinado padrão na qual baseia a sua vida. Cristo moldava o padrão de Jesus, era o assim diz o Senhor. Tanto é que lá em Lucas 24, verso 44, nós estaremos lendo a seguinte declaração: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, não importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha só, Jesus, ele não poderia subir ao céu enquanto não se cumprisse tudo que a Bíblia havia falado sobre ele, tanto nos profetas, como nos Salmos e Moisés. Irmãos, era necessário que a vida de Cristo fosse um cumprimento das Escrituras. Ele não poderia morrer na cruz enquanto não tivesse vivido cada palavra que for escrita a seu respeito, porque esse era o padrão da sua vida. Assim também é necessário que a nossa vida seja um cumprimento das Escrituras. Não podemos deixar que nenhuma de suas promessas e mandamentos sejam meras palavras. Deus quer que, enquanto vivermos, demonstremos em nossa própria experiência tudo que foi escrito na Bíblia. Deus quer que sejamos, irmãos, a própria Bíblia numa encadernação de carne e osso. Esse é o padrão. E eu pergunto, você tem a Bíblia como padrão da sua vida? Como padrão do seu casamento, como padrão das suas palavras, como padrão da sua fidelidade, como padrão dos seus negócios? Queridos, Deus quer que sejamos a própria Bíblia numa encadernação de carne e osso. Assim era Jesus, queridos. Ele não poderia subir ao céu enquanto não se cumprisse cada palavra que for determinada ao seu ministério. E eu pergunto, está você dedicando um tempo para estudar a Bíblia? Se tem um momento que nós temos que estudar a Bíblia agora, o mundo está em desespero, apresenta uma esperança. A Bíblia nos fala dos sinais da vinda de Cristo. E nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia precisa continuar sendo a regra da nossa fé. E eu pergunto, está você dedicando um tempo para estudar a Bíblia? Ellen White descreve que Jesus, ele passava a madrugada inteira buscando o poder de Deus. Onde? Na palavra, irmãos. Tanto é que quando ele esteve no adaptação, ele falou, texto Bíblia, textos estudou, no irmãos, a igreja do sétimo dia, em 20
Voltou. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. É que caiu aqui a internet. Queridos, no passado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia era conhecida como a Igreja da Bíblia. Pergunto, será que esse conceito um tempo significativo para estudar porções da Bíblia? Porções da Palavra de Deus? Isso é muito importante para nós. Jesus, ele tinha esse padrão. Esse padrão, queridos, demonstrava que ele andava com Deus. Se nós queremos andar com Deus, é necessário nós colocarmos a Bíblia como a regra sempre da nossa fé. O quarto ponto. Jesus, ele não tinha apenas uma motivação. Jesus, ele não tinha apenas um princípio. Ele não tinha um padrão, que era a palavra de Deus. Mas Jesus, ele tinha uma fonte. A fonte da sua vida. E agora eu pergunto, de onde Jesus tirava energias para dar um exemplo perfeito e sobrenatural? Seria da sua inerente divindade? Ou será que durante os dias de sua humilhação ele abdicou seus direitos pessoais e seu poder para viver entre nós simplesmente como homem, tendo que depender da sua existência das mesmas fontes de energia que estão ao nosso dispor? Parece que sim. Jesus, irmãos, mesmo sendo um Deus, ele não utilizou o seu poder como uma fonte de vida, uma fonte de um benefício pessoal. De onde ele tirava o poder para vencer as tentações? De onde ele tirava, irmãos, força para continuar o seu ministério? Do mesmo lugar que nós podemos tirar a nossa força e a nossa vitória. Abra a Bíblia, lá em João 6. João, capítulo 6. E você vai perceber aqui. João, capítulo 6. E o verso 57. João, capítulo 6 e o verso 57. Olha o que João apresenta aqui para nós. João 6 e o verso 57. João, capítulo 6, verso 57, e eu leio aqui na palavra do nosso Deus. Olha o que diz o verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha só, assim como eu me alimento do Pai, através da oração, através do estudo da Bíblia, certo? Aquele que está em mim viverá sim. Então, você nota, queridos, aqui algo interessante? Isso parece indicar claramente que o Senhor retirava suas energias diárias da mesma fonte de onde podemos retirar a nossa, mantendo comunhão com Deus, vivendo na dependência dele pela fé e oração, recebendo a presença e o poder do Espírito Santo e sendo constantemente cheios dele. Portanto, se quisermos andar como ele andou, precisamos receber o Espírito Santo como ele recebeu. Assim foi a vida de nosso mestre, e assim pode ser a nossa. Que grande inspiração é para nós saber que ele se humilhou, colocando-se na mesma posição de dependência em que nós encontramos, e que ele nos exaltará a sua graça para que obtenhamos as mesmas vitórias que obteve. Amém? As mesmas vitórias que o Senhor Jesus obteve sobre as tentações do inimigo, sobre as lutas que ele passou, nós podemos ter também. A fonte é a mesma: a Bíblia, oração e o poder do Espírito Santo. E eu te pergunto, está você dedicando tempo à oração? Está você orando pela descida do Espírito Santo na sua vida? Está você buscando a fonte para alimentar a sua vida espiritual, que é a palavra de Deus? Queridos, as mesmas vitórias que o Senhor Jesus obteve
nós podemos ter também. Principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de crise. Se tem um momento que temos que orar, se tem um momento que nós temos que debruçar na palavra de Deus, se tem um momento que nós temos que clamar pelo batismo do Espírito Santo, o momento é agora. As vitórias que o Senhor Jesus Cristo obteve, nós podemos ter também. A fonte é a mesma. Assim como ele se alimentou do Pai, através da oração, da Bíblia e do Espírito Santo, nós podemos também obter. Foi assim que Jesus Cristo andou, sendo um homem de oração, sendo um homem cheio do Espírito. Por isso que ele falou, ele deixou bem claro, eu preciso subir para que venha outro Consolador, ter um homem cheio do Espírito, irmãos. Assim Jesus andava com Deus. Assim nós temos que andar também, sendo homens e mulheres de oração, buscando tempo para a palavra, buscando diariamente o batismo do Espírito Santo. E por fim, irmãos, Jesus Cristo, ele tinha uma vida cheia de atividades. Jesus Cristo, ele entendia, ele definia na sua mente a missão. Jesus Cristo levou, queridos, uma vida positiva. Não foi uma vida de autocontemplação, mas foi uma vida dedicada, altruísta, prática de fazer o bem ao mundo que o cercava. Tanto é que o apóstolo Pedro resumiu a sua vida da seguinte maneira. Olha o resumo que Pedro fala do ministério prático de Jesus. Atos 10, 38. Andou por toda parte fazendo bem. No período do seu ministério, que foi de 3 anos e meio, ele palmilhou o chão da Galiléia, Samaria e Judéia, pregando, ensinando e trabalhando arduamente. É que a Bíblia fala que ele não tinha nem tempo para comer, porque a sua comida era cumprir a missão do seu Pai. Assim era a vida de Cristo. Queridos, algo muito importante nós temos que colocar na nossa mente. A missão que nós temos aqui nessa terra, ela não sobrecai apenas ao pastor ou a um grupo de uma igreja local. A missão ela é individual. Você tem que colocar na sua mente que a sua vida não pode ser ociosa. Mas, pastor, nós estamos tendo dificuldade para sair de casa. Mas você pode utilizar as redes sociais para pregar o evangelho. Você pode utilizar o seu dom para anunciar, de alguma maneira, a volta de Jesus. O que não pode acontecer, a nossa vida ficar ociosa espiritualmente. Assim andava Jesus, irmãos. Ele tinha a sua mente definida. Ele sabia a sua missão. Ele sabia o seu compromisso nessa terra. Eu pergunto, você sabe o compromisso na sua terra? Nessa terra, o nosso compromisso? O nosso compromisso, queridos, é preparar um povo para a volta de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus andava por toda parte fazendo bem. O que era esse fazer o bem? Pregando o evangelho, curando, restaurando as pessoas. Olha que missão extraordinária nós podemos fazer pelas redes sociais. Se você realmente quer andar com Deus, assim como ele andou. A Bíblia fala que Jesus estava constantemente cercado por multidões, e tanto que Lucas nos dá a entender que ele não tinha tempo nem para comer. Sua vida foi caracterizada por incessante serviço. Ainda hoje, em seu exaltado trono, ele está ajudando os que o buscam com fé. Até hoje, ele está intercedendo, fazendo valer o seu ministério lá no céu. Queridos, e assim nós temos que andar, como Jesus andou. Você tem que descobrir o seu dom. Você tem que utilizar ali o conhecimento que você tem da palavra, para que as pessoas tenham um contato com Cristo Jesus. Isso que a Bíblia nos fala, tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9, verso 10. Jesus, ele andava com Deus dessa maneira, irmãos. Jesus, ele tinha uma motivação, fazer a vontade do Pai. Jesus, ele tinha um princípio, o amor incondicional. Jesus, queridos, ele tinha um padrão, a palavra de Deus. Jesus, ele tinha uma fonte, a oração,
a Bíblia e também o poder do Espírito Santo. Você sabe que uma pessoa pode revelar bondade e brandura, mas ao mesmo tempo ser fraca e sem sabedoria. Não era assim o caráter de Cristo. Em todos os traços de seu caráter, em todas as suas ações, vemos sempre um ser dedicado inteiramente às coisas de Deus. E a Bíblia, ela ainda nos faz a seguinte pergunta: o que temos que fazer para andar como Jesus andou com Deus? Primeiro, temos que recebê-lo. Como diz a Bíblia, habitarei e andarei entre eles. Você tem que receber Jesus no seu coração. A Bíblia fala que Jesus tem um prazer de habitar e andar conosco. Segundo, temos que estudar a sua vida, até que a história dele fique gravada em nossa consciência, impressa em nosso coração. Ellen White fala que far-nos-ia bem. Isso está lá no livro Desejar Todas as Nações, se eu não me engano, na página 78 ou 58. Ela nos fala que far-nos-ia bem passar 1 hora a meditar na vida de Cristo, principalmente as cenas finais. Vamos estudar mais sobre Jesus, irmãos. É o personagem principal, é o fio de ouro que corta toda a Bíblia e precisa cortar o nosso coração. Terceiro ponto, e quando falharmos diante da nossa jornada cristã, iremos falhar, não devemos nos desanimar, não devemos ter receio de olhar no espelho e ver nossos defeitos em contraste com a vida imaculada do Senhor. Isso nos estimulará a subir mais alto. O verdadeiro segredo do progresso e do crescimento é exatamente o autoexame. Quando você estiver estudando a vida de Cristo, você vai se deparar com seus pecados, certo? Diante da vida imaculada que ele teve. Mas, através da vida que ele deixou, do exemplo que ele deixou, você vai fazer um autoexame para o seu crescimento, para você sentir a graça de Deus na sua vida. Finalmente, peçamos ao Espírito Santo, cuja função é justamente tornar Jesus mais real para nós, que nos dê a visão dele, imprima o modelo em nosso coração e vida. Faça esse pedido: Espírito Santo, que eu tenha o andar de Jesus na minha vida. Espírito Santo, imprima em meu coração esse modelo. É o que diz 2 Coríntios 3, verso 18. E assim seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, queridos? Aí quando você vai lá no livro de 1 João, capítulo 2, o verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você vai perceber que Jesus, ele andou fazendo a vontade de Deus. Jesus, ele andou tendo um amor incondicional, um amor como princípio. Jesus, ele andou tendo na sua vida o padrão, a palavra do Senhor. Jesus, ele andou porque ele tinha uma fonte de vida, a oração e o poder do Espírito Santo. Jesus, ele andou porque ele tinha na sua mente definida que ele tinha uma missão. Ele andou por toda parte fazendo bem. Que Deus nos abençoe. Que possamos pedir a Deus, irmãos, que nos dê uma concepção elevada do caráter de Cristo e o intenso desejo de ser semelhante a ele. Não descansemos enquanto não atingirmos esse belo, sublime ideal. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo continue na sua casa, te abençoando, que você continue buscando a palavra de Deus nesse momento de pandemia, que você faça da sua casa uma igreja. As igrejas estão fechadas, mas Deus abriu centenas e centenas de lares. Faça da sua casa um cumprimento de uma missão. Faça de Jesus um modelo para a sua vida e peça que o Espírito Santo coloque sempre esse ideal no seu coração. Que Deus os abençoe e nos guarde. É o meu desejo e a minha oração.